Tem como te falar um negócio, uma novidade pra te mostrar. Eu sou pai agora, cara. É mesmo, rapaz? Que história boa, moço. Quer conhecer? Eu quero. Aqui, ó. O meu bebezinho reborn. Já ouviu? Não, não vi não. Esse aqui é o... tirei diretamente lá do submundo. Esse aqui Do submundo? é edição ilimitada. Não, vou te falar. Ele tem uns comandos de voz. Presta atenção. Tu viu? Rapaz. De novo, de novo, de novo. Ele vai falar agora, ele vai falar, ó. Aqui, ó. Hã? De novo, de novo, de novo. Aqui, ó. Tu Rapaz. viu? O nome dele é Serafino. Ei, aí tem... No manual dele vem... Se der cerveja pra ele, ele começa a dançar. Tu acredita? Ele começa a dançar. Começa a dançar. Se der Não, cerveja pra ele. eu não acredito não. Só Presta, vendo. presta atenção aqui, ó. Tchau! Ah!